Mais irmãos, como vocês estão? Vocês estão bem? Quanto tempo, hein? Nossa, meu Deus. Faz muito tempo já, né? Que a gente não se fala, a gente não faz vídeo. E eu tô em recuperação ainda. Eu vou falar uma coisa: os remédios estão sendo muito fortes, nossa. Não era pra nem estar nem dirigindo. O médico mandou ficar em repouso. O que acontece? A gente falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo, né? Rio de Janeiro. Vocês lembram da profecia, né, que eu passei pra vocês, que esse ano seria muito chacina, muito homicídio, e ia aparecer sinais do céu de uma forma muito drástica. E tá acontecendo, né? As profecias que eu passei em novembro. Todo final de ano eu trago as profecias do ano seguinte, né? Dos terremotos, das febres, né? Que teve aquela febre nova também. E na hora que eu falei em terremoto, começou no Japão. Dia 1º, começou 1º de janeiro. O terremoto do Japão terrivelmente abalando a estrutura ali do povo. Vou falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, né? As pessoas, como que elas sentem a vontade de ver o outro se destruindo, né? Aqui na Câmara de São Paulo, na Câmara de Vereadores, uma mulher pediu por um minuto de silêncio para as vítimas, né? Da chacina, porque foi uma chacina. Querendo ou não, foi uma chacina. Claro, com certeza foi uma chacina. E a prova que foi uma chacina é que teve corpos lá que nem tiro levou, foram decapitados, entendeu? No Rio de Janeiro. Então foi uma chacina, a polícia entrou lá para matar. E eu quero dizer bem claro, essa morte do Rio de Janeiro foi para sacrificar a Baal. Todos nós sabemos que dia 29 se comemora ações de graça a Baal. Aquelas vidas foram sacrifício vivo para Baal, para o Deus Baal, né? Você pode pesquisar aí, você vai ver que é no dia 29. E foi dia 29 essa chacina aí. Então no mundo espiritual, Baal recebeu essas vidas, essas almas aí, tanque de sangue. E você viu o sangue escorrendo no escadão do Rio de Janeiro, né? Então a polícia entrou para matar, não foi para prender ninguém, para matar. Eles já foram no sítio de morte, de matar. É claro, meus irmãos, que também não vamos defender ninguém. O ladrão tá ali, ele sabe que é para matar ou morrer, né? O ladrão já sabe muito bem quando ele entra numa facção. Ele sabe o destino da vida dele, do futuro. Mas o que eu quero dizer pontualmente sobre esse caso? As pessoas perderam muito o amor mesmo. Porque querendo ou não, é bandido, mas é alma. É uma alma que Deus tem uma obra, que Jesus amou, que Jesus sangrou na cruz, que Jesus abriu os braços. Não há diferença, meus irmãos, entre um trabalhador e um bandido para Jesus. Não há diferença. Na sociedade há, mas para Deus não há. Não há. Teve diferença entre um humano e um animal? Quando o próprio Balaão recebeu a propina para denigrir Israel, amaldiçoar Israel, não teve. Deus pegou a jumenta, usou a jumenta para falar com o ser humano. Então não há diferença, para Deus não há diferença. Não há nada que Deus não possa fazer para querer agalgar o progresso da sua palavra e do seu poder. O que nós devemos entender é que temos que amar as almas, independente que ela seja. Se ela é preta, se ela é branca, se ela é rica, se ela é pobre. As almas, elas são o presente de Deus para a humanidade, para o mundo. O mundo recebeu as almas como o movimento do céu. O movimento do céu estava parado, né? Lúcifer tinha desencadeado, desrespeitado as ações de Deus. Então o Lúcifer que comandava o louvor a Deus. Então Deus fez o homem com força semelhante para adorar, para louvar o seu nome. E o homem desencadeou pelo pecado, pela morte. Desintegrou novamente uma dissensão entre a criatura e o Criador. Então Deus fez o mundo e fez as almas, os homens, o homem, a mulher, e mandou multiplicar para a sua glória, para o seu poder, para o seu domínio, para o seu reinado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para salvar todos aqueles que se viviam perdidos. Então devemos agora entender que o projeto agora é amar, meus irmãos. Entender que aqueles homens que morreram, teve mulheres também que morreram também, né? Juntamente ali. São almas que foram perdidas. Que, no entanto, no Rio de Janeiro, enquanto tem almas morrendo no Rio lá, as igrejas ficam lá rodando. O Rio de Janeiro é o pior lugar, é o pior estado, sabe? De falsos profetas que existe mesmo. Não tem nenhum lugar pior do que o Rio de Janeiro. De falsas profecias, de falsos profetas, de falsos espíritos. O Rio de Janeiro é um lugar de falsos profetas. Sabe, lugar onde as pessoas ficam rodando lá nos cultos lá, e no morro não fazem a obra, sabe, você pode ver no morro não tem um evangélico lá pregando, levando a palavra para aqueles bandidos lá, não tem, meus irmãos. Então,
digo a vocês, é complicado, é uma situação muito delicada e é triste para quem ama a alma, é triste, a gente chora, a gente sofre porque a gente sabe que aquilo ali, que é uma alma vale muito mais que o mundo inteiro ganha. Então Deus, tem certeza do céu, está muito triste, chorando também o céu, por ter mais almas perdidas por Satanás. Então Deus abençoe a todos e você pega essa reflexão, entenda que tudo não foi por acaso, tudo tem um porquê. Foi sacrificada a Baal aquelas almas no mundo espiritual e eu tenho certeza disso para vocês, que vocês têm que analisar os fatos, começar a ter coerência em todas as coisas que nós vivemos e vamos ver ainda para frente que muitas outras coisas vão acontecer nessa terra. Que Deus abençoe. Com pouca força aqui a gente está, executando as palavras aqui, mas que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês, amo muito vocês e vamos se recuperar cada dia mais. Abraço, até a paz.